Bom, agora eu vou falar para vocês, vou conversar com vocês sobre o Guanin, em Shenzhen, né? Para quem não conhece, eu sou ecólogo urbano, sou professor aqui na Unicamp, na FECFAL, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e trabalho na área de gestão socioambiental urbana. Eu posso, né? Eu posso. Bom, gente, Guanin, Shenzhen é uma coisa gigantesca, um município enorme, tem 800 milhões de pessoas, e Guanin é um espaço de 1 milhão de pessoas, tá? Pode passar para mim. Próximo. Aqui só para vocês verem, no sul da China, a gente tem aqui... Ué, ixi, o que eu fiz? O que é Hong Kong? A ilha de Hong Kong está aqui embaixo. Shenzhen é todo esse distrito, e aquilo que está pontilhado em vermelho, eu não estou conseguindo achar um ponto aqui. Isso que está pontilhado em vermelho é Guanin, tá? Dentro de Shenzhen. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um espaço... Então, essa área de Guanin, ela é definida, todo aquele território que vocês viram, em 2007 se decide, centralmente no governo chinês, que teria que ter essa nova área, seria considerado um grande distrito único, tá? E o distrito, então, ele é definido em 2018, exatamente qual seria o perímetro desse distrito. Ele é inaugurado em setembro, então de fevereiro a setembro se colocam todas as legislações necessárias para inaugurar o distrito. Possui 37 comunidades dentro desse distrito, que tem 1.760.000 habitantes em 155 quilômetros quadrados. Gente, o que eu estou fazendo? Emília, você tem que apontar para lá, porque o computador está lá. Aí você tem que ir sempre para a direita. Guanin, aquela área, é uma cidade dentro de uma cidade como Shenzhen, que é para ser uma grande cidade do conhecimento. Então, a gente vai ter vários territórios diferenciados de conhecimento. Guanin é um território para ser uma cidade da ciência. Tá? Esse é o diferencial. Então, a gente está falando de um espaço que tem 1 milhão de habitantes, que é para ser um território da ciência, todo esse espaço. Me lembrou um pouco Campinas, né? Mais ou menos a cara da cidade como tal. E para essa cidade da ciência, os setores estratégicos dela é TI, materiais especiais e ciência da vida. Ela vai possuir, quando ela ficar completamente pronta, 23 plataformas de inovação, prioritariamente com biologia sintética, análise de cérebro, desculpa o erro ali do Y, e ciências da vida. E para suprir todas as pesquisas, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, ela conta com 2 universidades. A Sun Yat-sen University e a Shenzhen University of Advanced Technology. Elas estão colocadas na região para auxiliar. Ela está voltada diretamente para a cidade da ciência de Guanin. Ela tem como cluster estratégico a biomedicina, os dispositivos médicos de ponta e a inteligência artificial. Como cluster líderes, o display de vídeo de alta fidelidade, os materiais de alta performance e os sensores inteligentes. E ela está propondo um cluster futuro. Então, quando a cidade estiver totalmente implementada, essa cidade da ciência, ela vai ter um grande cluster, o maior cluster do planeta de biologia sintética. Essa é a proposta da cidade. Nossa Senhora, esse negócio outro criou um monte aqui no meio daquela confusão de lá para cá. Bom, o que tem nessa cidade da ciência? Tem um ciclotron de 4ª geração sendo construído. Tá? Não está pronto, ainda está em construção. Foi definida uma grande zona de turismo rural, porque toda essa área antes era, na realidade, área de pequenas propriedades rurais. Ela tem um museu de ciência e tecnologia, aqui está o museu, aqui embaixo, tá? Que foi, como a Adriane já colocou, uma das coisas que acontece muito nessas áreas é que você vai chamar grandes escritórios para poder fazer prédios emblemáticos.
Então, este é o Museu de Ciência e Tecnologia que acabou de ser inaugurado, que é do escritório da Zaha Hadid. Tá? Esse museu tem 500 metros quadrados, é isso, de área, não, 500 metros quadrados, 500 mil metros quadrados de área construída. Além disso, a gente tem o Parque Home Kill, que é esse que está aqui embaixo, que é um projeto de 2 escritórios, um escritório holandês e um escritório espanhol, o Lola e o Talé. Tem vários distritos, pequenos distritos de parques científicos e tecnológicos, e tem um hospital laboratório com 4.000 leitos, que vai ser expandido até 6.000 leitos. Tá? E é um hospital laboratório, é um hospital para se fazer análise clínica. Uma coisa que a gente viu muito na China, nos lugares que a gente visitou, todos os parques científicos e tecnológicos contam com a indústria do lado. Então, acabou o desenvolvimento da startup, ela leva para a indústria, e no dia seguinte a indústria devolve dizendo se é possível fazer uma produção industrial ou não. Então, isso faz a atividade, faz toda a diferença no processo. Como isso aqui é um espaço de biomedicina, eles têm um hospital de 4.000 leitos. Tá? Eles convidam as pessoas para vir. Bom, dentro dessa cidade de 1 milhão de pessoas, eu vou trazer aqui para vocês um que a gente visitou em detalhe, que foi o Distrito Científico do Yingyuan Life Science Park. Tá? Ele pretende ser um espaço profissional de biomedicina, para estar trabalhando com as pesquisas de ponta em biologia sintética. Tá? Então, a relação dele é como o RITS para Campinas, em termos de espaço, mas aqui especificamente para a biomedicina e para a biologia sintética. Tá? E aqui estão o tamanho da coisa, né? 6.000 metros quadrados, o tamanho do suporte, aqui que a letra que ficou em inglês ficou super pequena, vocês me desculpem, né? Erro meu, que não chequei isso. Bom, mas esse Weinin Life Science Park é o maior projeto que existe em Shenzhen de biotecnologia. Tá? Ele foi construído por uma empresa de biotecnologia que é estatal. A empresa ela é estatal e é operada pela Time Sci-Tech, que não é uma empresa estatal, é uma empresa privada. Tá? O parque está bem no miolo, né? Ele é o core central dessa cidade da ciência. A área desse parque é de 66.000 metros quadrados. Tá? E quando ele ficar totalmente pronto, ele vai ter uma área construída de 300.000 metros quadrados. Nesse parque se pretende fazer a incubação prioritariamente das questões vai ser a grande incubação de toda a discussão médica e biomédica da grande Bahia, da grande área de Bahia, como chamam os chineses desse lugar, que tem Hong Kong, Shenzhen e Macau. Nossa, eu aumentei, mas o que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada é a quantidade de indústria que já está dentro dessa cidade, desse parque científico. Essas todas são indústrias de biomedicina, de biologia sintética, que já estão se especializando nas diversas áreas e já estão lá como indústrias. Para estarem lá, tem que estar todos os talentos, todas as incubadoras já funcionando. Bom, e tem 3 coisas muito importantes que eles fazem nessa cidade. A primeira coisa é que você tem todo um informe técnico para auxiliar tanto a startup quanto a indústria. Você tem toda uma situação de como é que registra, o que tem que fazer para registrar, o que é possível para transformar aquele produto, aquele processo que você está desenvolvendo num processo industrial. Então tem alguém que vai te dar todo o auxílio para isso automaticamente, não necessariamente alguém. Tem alguma estrutura que pode ser uma estrutura de inteligência artificial, mas que te permite facilmente resolver isso. Né? Você vai poder registrar tudo que você precisar registrar, nacional e internacionalmente, tudo posto no parque.
né? E, além disso, qualquer coisa ligada à taxa e fiscalização do governo, você também consegue fazer isso tudo dentro do parque. Então, o parque te provê para fazer grandes negócios nacionais, internacionais, grandes vendas. Tudo previsto pelo parque. Tá? Bom, a gente tem muito pouco tempo para falar de tudo, então o que eu queria trazer com a questão de pegar com a mim é porque é uma cidade da ciência, eu acho que é a primeira cidade da ciência de fato que a gente recorda, sentada na biomedicina, na biologia sintética, com uma experiência completamente inovadora, porque a gente já acostumou a pensar que quando eu tenho um produto industrial qualquer, eu tenho uma indústria do lado, isso é comum. Agora, você tem um hospital-laboratório, que para trabalhar com doenças, eles trabalham muito com a questão de genética, com pesquisas em genética e pesquisas em células sintéticas. Estão atraindo pessoas com doenças raras que aceitem ser testadas no hospital. Então, é um hospital que não é tão pequeno, que estão atraindo essas pessoas para que você, de fato, tenha um laboratório, um hospital-laboratório para atender isso. Ele é um hospital, portanto, de terceira geração. Ele não é um hospital de pronto atendimento, mas a cidade tem os seus espaços de pronto atendimento da saúde. Então, eles fecharam completamente o círculo e eles imaginam, a pessoa que administra falou isso para a gente com muito orgulho, que no futuro todas as cidades da China vão parecer com essa nossa cidade aqui, que tem um grande parque para as pessoas passearem, aquele parque que eu vou citar a passarela vermelha rapidamente para vocês, mas que também tem todo um trabalho tanto de atrair as pessoas para se manterem no lugar, porque tem muita área residencial, mas de fato para pensar um novo momento, uma nova situação para a biotecnologia. É um diferencial muito grande.